Em honra ao Espírito Santo. Cash Luna, ele não é algo, é alguém. Capítulo 4. A portas fechadas. Durante toda a minha vida tive diversas experiências de intimidade com o Senhor. Cada uma delas deixou uma marca profunda na minha vida. Ainda hoje, ao recordá-las, meu coração é tocado, porque foram momentos de grande transformação e de desafio para mim. O primeiro desses momentos aconteceu quando eu tinha 9 ou 10 anos, ao vê-lo pela primeira vez. Ele estava em frente da minha cama, suspenso no ar, e, embora não pudesse ver a sua face, eu sabia que ele estava olhando diretamente para mim. Eu acordei a minha mãe para ver se ela o visse também, mas ela não conseguiu. Embora o momento tenha sido breve e eu não tenha escutado nenhuma palavra, eu sabia que, a partir daquele momento, ele estava me vigiando de perto, como se dissesse: eu tenho planos para a sua vida, sempre estarei com você. Com a sua presença, ele estava me dizendo: não importa o que aconteça, você precisa saber que eu existo e que sou a razão da sua vida. Eu poderia mencionar muitas outras coisas nesta página, mas muitas são praticamente impossíveis de serem descritas. Não tenho palavras para explicar o que vi. Sempre que me lembro delas, não consigo conter o choro. Foi espetacular poder ver algo a que as outras pessoas ao redor não tiveram acesso. Foi como o que aconteceu com o apóstolo Paulo na estrada rumo a Damasco. Eu nunca me esqueci daquele momento. Sua aparência no meu quarto marcou minha vida. Eu era o garoto esquisito que chorava na igreja sempre que o coro cantava. Sempre reclinava a cabeça para ver que ninguém me visse, porque todos os meus amigos na escola não entendiam o que eu estava sentindo. Sempre fui o garoto que parava na casa dos amigos às 7 horas da manhã para ir à igreja. Desde aquele encontro, eu desejei servir ao Senhor. Mas em oração eu sempre pedi a Deus para ser um missionário, porque eu também queria me casar um dia. Esse primeiro encontro com o Senhor estabeleceu a base da minha vida. Eu sabia que tinha sido marcado para sempre. Fui formado em secreto. A palavra de Deus diz em Salmo 139, 13, 15. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Porque Deus forma cada parte do seu ser, Ele o esconde e trabalha em você em secreto. A formação do nosso ser é uma obra-prima perfeita, e por isso o Senhor não permitiu que o ventre da mulher fosse transparente, para que ninguém pudesse ver a sua maior façanha. É por isso que Deus esconde o processo de gestação e não o torna conhecido, nem mesmo aos pais, até que esteja completo. Embora a formação de um ser humano seja uma obra de arte, o processo em si não é belo. Se testemunhássemos o procedimento, provavelmente o julgaríamos ou criticaríamos. Ficaríamos nervosos ao nos preocupar com a forma apropriada de cada parte do corpo ou com a presença de todos os órgãos humanos. Isso para não mencionar todos os tipos de sugestões que daríamos ao Criador, incluindo detalhes de traços familiares e características específicas. Talvez você pense que estou exagerando, mas não estou. Lembre-se do quão difícil ou desafiador foi decidir o nome a dar a um filho seu. Todos tinham uma opinião ou sugestão. Por tudo isso, penso que ocultar o período de gestação foi a melhor decisão. Caso contrário, provavelmente não permitiríamos que seguisse o seu curso. Deus o criou de um modo único. Você é exclusivo. As pessoas não são feias ou bonitas, mas sim únicas. Olhe para você mesmo. Não há ninguém como você. Até mesmo os gêmeos têm algo que os diferencia. As impressões digitais são um exemplo. Não existem réplicas. Da próxima vez que se olhar no espelho, reconheça e aprecie a obra exclusiva que está refletido no que você vê. Além disso, aos olhos de Deus somos todos perfeitamente criados. É por isso que podemos dizer com segurança:
Quão maravilhosas são as tuas obras, Senhor! Este é um bom momento para meditar em um ensino que pode mudar completamente sua vida. Muito do que somos está relacionado como fomos concebidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas crianças nasceram fora do casamento. Homens e mulheres da América do Norte viajaram para a Europa como parte dos exércitos aliados e tiveram relações que deram frutos. Milhares de mulheres conceberam filhos fora do casamento e, como consequência, muitos filhos nasceram sem um pai. Os que permaneceram sós nos Estados Unidos viveram em condições semelhantes. Esse foi o começo de uma geração de jovens órfãos e desorientados que, à medida que cresciam, se rebelavam contra seus pais e sua própria vida. A sociedade estava enfrentando uma séria fissura de identidade. Havia um número crescente de lares desfeitos, pessoas vivendo juntas sem estar casadas e crescente abuso das drogas. Talvez você se pergunte por que incluir essa parte da história num livro sobre o Espírito Santo. Mas deve se perguntar também o que aconteceria se o poder de Deus, capaz de levantar os mortos, pairasse sobre alguém cujo coração ainda carrega feridas do passado e não se esqueceu de como ou por quem foi gerado. O Senhor deseja dar a você um coração saudável, não que esteja vagando de um lugar a outro com o poder de Deus, mesmo com feridas antigas. Ele deseja ungir você e transformar, mas também quer curar você e o fazer inteiro. É tempo de meditar nisso e entender que Deus nos ama e deu o seu Filho por nós, independentemente de onde viemos, como fomos educados e quem nos trouxe ao mundo. Deus tem um futuro para a sua vida. Talvez você seja filho de uma mãe solteira, ou fruto de uma gravidez indesejada, cuja chegada resultou em um casamento forçado. Talvez você seja fruto de uma violência. Quem sabe nunca tenha conhecido seus pais ou saiba que um dos seus progenitores tenha outra família. Qualquer que seja o caso, talvez questione o motivo de ter nascido e diga que nunca pediu para nascer. Tudo isso pode facilmente impedir o seu potencial e limitar as suas conquistas. Mas, devo esclarecer, as circunstâncias do seu nascimento são irrelevantes. O que realmente importa é que você entenda que Deus deu a vida porque você é estimado e precioso para Ele. Por isso, Deus pôs a mão no útero de sua mãe e com cuidado e gentileza o formou, independentemente de como, quando ou onde foi concebido. De hoje em diante, pare de reclamar. Aprecie a sua vida, porque você é único. Você não pode mudar o seu passado, mas pode fazer muito sobre o seu futuro. Você nasceu porque Deus tinha planos maravilhosos para você. Um útero espiritual. Também existe um tipo de útero espiritual para aqueles que nasceram do Espírito. Quando o Senhor nos encoraja a orar, Ele nos diz para ir a um lugar secreto e fechar a porta, porque deseja nos formar em segredo. Esse jardim de oração é como o útero materno, como um lugar na qual o Senhor trabalha em nós. Ele descobre o nosso coração e nos revela quais mudanças deseja fazer. Certo dia, o Senhor me perguntou: "Você sabe por que eu mandei você fechar a porta do quarto ao orar?" Essa mesma pergunta pode passar pela cabeça de muita gente. E a resposta é simples. Ele deseja formar você na solitude. Ele quer falar a você sobre todas as coisas boas que você está fazendo e como você pode melhorar e maximizar o seu potencial. Não tenha pressa de aceitar sugestões ou aconselhar alguém, porque esse é um tema entre o Criador e a sua criação, entre o Pai e os seus filhos, os quais deseja corrigir sem envergonhá-los, como devemos fazer com os nossos filhos. No livro de Apocalipse, em cada uma das cartas às igrejas, Deus as elogia por tudo o que fazem de correto e depois as adverte, dizendo: "Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembro-me de uma ocasião quando chamei um dos meus filhos para que viesse ao meu quarto para corrigi-lo e deixei a porta aberta. Meu outro filho foi até lá para ver como eu puniria. Nesse momento, eu percebi que o assunto não tinha nada a ver com o irmão, mas, sim, entre pai e filho. Então, disse ao outro filho, que estava à porta: Filho, isso não diz respeito a você. Por favor, feche a porta e saia. Isso é só entre mim e o seu irmão. Todavia, nem sempre que fechamos a porta é porque queremos corrigir alguém. O mais belo entre o marido e a mulher também acontecem com as portas fechadas. É aí quando podemos ter intimidade. E, embora não haja nenhum pecado implícito e por meio dessa intimidade nasçam nossos filhos, não podemos convidar ninguém para assistir ao ato. Da mesma forma, as coisas mais belas entre Deus, Pai e seus filhos acontecem a portas fechadas. Lembre-se, cada vez que Deus nos chama para estar a sós com Ele, não necessariamente é para repreender-nos, mas, sim, para moldar e amar. A oração em grupo é muito eficaz, mas não substitui a oração íntima e individual, porque este é o tempo planejado por Deus para que tenhamos comunhão com Ele como Pai de amor. Seu ensino em oração nos mostra que devemos fechar a porta e nos preparar para falar com Ele face a face. Assim também acontece em muitas situações no casamento. Ao conversar com a esposa, o marido não permite que os filhos interrompam. Ele lhes pede privacidade para organizar temas e resolver assuntos com ela, a portas fechadas. Você resolve assuntos e permite que o Senhor transforme o seu coração. A minha mulher e eu nos casamos há muitos anos e o nosso relacionamento é excelente. Nós respeitamos mutuamente o espaço do outro e o tempo a sós com Deus. Embora oremos juntos com frequência, cada um de nós também tem o seu tempo de oração, porque sabemos que nossa comunhão com o Senhor também é íntima e pessoal. Os momentos em que a vi mais quebrantada foram as que ela estava orando sozinha ao Pai Celestial. A primeira opção de Deus nunca será enviar você a um profeta para ser reprovado ou corrigido diante dos outros. Até mesmo ao corrigir uma pessoa na igreja, segundo Paulo, a correção pública era a última opção. Não tenha medo de ser moldado por Deus. Ele ama você e sabe a forma correta de o moldar. A transformação acompanha a confrontação. As revelações mais importantes da minha vida aconteceram durante o tempo íntimo de oração. Foi neles em que eu recebi a palavra que produziu os resultados que muitos hoje veem no meu ministério. Grande parte da palavra começou com uma confrontação. Foi quando Deus me questionou por que a minha fé era incapaz de comprar um bom par de sapatos sem ficar excessivamente preocupado com as minhas finanças. Se eu não podia crer em algo tão simples como um bem material, então eu teria menos fé ainda para ver algo muito maior, como a glória de Deus. Quando eu pedi a Ele que me conduzisse à operação de milagres, eu disse: Senhor, se eu tivesse vivido durante o teu ministério na terra e tivesse visto os teus milagres, seria mais fácil acreditar neles? Então, no lugar secreto, ele me respondeu: Carlos, se você tivesse vivido naquela época, teria se perdido, porque os seus modos são muito refinados para seguir um homem que cospe nos outros. Sua resposta me assustou, e eu pude meditar nisso por muito tempo. Eu tinha de reconhecer que em algumas ocasiões Jesus fizera coisas como cuspir no chão e fazer uma mescla para pôr nos olhos de um cego, ou cuspir nos olhos de outro, ou ainda pôr saliva na boca de um surdo. Se eu não tivesse saído correndo escandalizado, tenho certeza de que a minha mãe teria me pedido para não me juntar com um carpinteiro que cuspia nas pessoas. Meus bons modos teria competido com a minha fé, como fazia nesse momento, mas o Espírito Santo estava lá para me corrigir no lugar secreto da oração. Nesse lugar secreto, ele também me ensinou que eu deveria diminuir para poder vê-lo.
Foi exatamente nesse momento de solitude, no lugar secreto, que Deus transformou minha vida para que sua unção poderosa descansasse sobre mim. E desse modo que entendo que antes da unção, nós muitas vezes precisamos experimentar a confrontação. Lemos em Salmo 51, 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Deus tem um relacionamento íntimo com aqueles que o temem e respeitam. É verdade que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas como chegar até ele se o primeiro lugar não buscamos Deus no lugar secreto para que ele nos ajude a entender sua sabedoria? Somente diante do Senhor é que você aprende a ser sábio. Em outra ocasião, eu estava na sala da minha casa adorando o Senhor e buscando a sua face para a igreja que pastoreio. De repente, vi o reflexo do seu contorno diante de mim e senti a sua presença. Ele falou comigo e me ordenou que comprasse o terreno na qual construímos nosso primeiro edifício. Em seguida, desapareceu imediatamente. Como eu teria amado se ele permanecesse mais um momento para que eu pudesse explicar-lhe que não tínhamos dinheiro e que ele estava pedindo algo impossível. Mas, ainda que eu não entendesse, eu disse que obedeceria. Esse foi um desafio que pessoalmente me transformou e me levou ministerialmente a outro nível. Também me lembro de que foi no lugar secreto e íntimo que o Senhor me fez a seguinte pergunta: quanto você está disposto a sacrificar por mim para mostrar a minha glória às nações? Eu respondi: tudo o que for necessário. Imediatamente comecei a encontrar uma forma de perguntar a Sônia, minha esposa, se podíamos vender a nossa casa nova. Tinham sido necessários 11 anos de economias, sacrifícios e muitas gratificações atrasadas para construí-la. Quando nos casamos, eu lhe prometi que construiríamos uma casa sem dever nada a ninguém. Mas naquele momento eu lhe estava propondo que vendêssemos a casa para investir o dinheiro na primeira cruzada de cura Noites de Glória em outro país. Lembro-me de certa noite em que tentava encontrar coragem para perguntar a ela. Sua resposta me surpreendeu totalmente. Se nós o fizermos para que mais pessoas possam ser abençoadas, vá em frente e venda-a. Foi assim que começamos nossas reuniões internacionais de milagres em estádios e anfiteatros. Foi então que o Senhor se revelou a mim, que Ele usa aqueles que estão dispostos a pagar o preço, porque são estes cujo caráter se parece mais com o dele. O ministério na televisão começou de forma semelhante. Eu sabia que o Espírito Santo queria falar comigo sobre o tema, mas evitei o assunto por motivos pessoais. A verdade é que eu nunca quis estar na televisão. Não sou o tipo que deseja aparecer em todos os lugares. Sou muito mais tímido do que pode parecer. Eu sabia que ir para a televisão me tornaria uma pessoa pública, o que também tem seus inconvenientes, aos quais já nos adaptamos por amor a Deus e ao seu povo. Naquele tempo, eu não estava querendo fazer televisão e, por isso, não levei o assunto a ele, embora soubesse que ele o faria cedo ou tarde. Acredite ou não, cheguei a parar de orar durante algum tempo, tentando evitar a voz do Espírito Santo. De repente, algo aconteceu. Eu recebi um convite para pregar na cidade de Laredo, Texas. Não era uma reunião grande, de fato relativamente pequena, mas o Senhor me levou a aceitar o convite. Fizemos todos os preparativos para a viagem, eu e minha esposa, mas o voo nos levou a outra cidade. Uma voluntária da igreja que nos convidara foi nos buscar no aeroporto e nos levou de carro até a cidade de Laredo. Eu me sentia muito cansado e Sônia, sempre tão gentil, me deixou ir no assento da frente para poder descansar um pouco. Em seguida, o motorista ligou o som e começou a tocar uma música instrumental que me ajudou a descansar. Para minha surpresa, o hino Pescadores de Homens, que eu conhecia desde pequeno, começou a tocar. A letra diz mais ou menos o seguinte: Senhor, tu me tens olhado bem lá no fundo. Ao sorrir, chamaste-me pelo nome. À beira do mar,
deixei o barco para contigo buscar outro mar. Naquele momento, comecei a chorar feito uma criança, e a sua voz me disse: Carlos, quero que você vá para a televisão. Eu levantei as mãos e lhe disse que eu estava de acordo. Ele respondeu em seguida: Veja, tudo o que eu preciso é de alguns segundos para convencer você. Respondi soluçando: É verdade, Senhor. É por isso que eu não queria falar sobre o assunto contigo. Talvez todas essas coisas pareçam estranhas ou impossíveis, mas o resultado do que estou compartilhando aqui são tão visíveis e atestados por muita gente. Somos formados em secreto, durante nossos momentos de intimidade com Deus, nos quais Ele fala àqueles que o buscam com um coração puro e sincero. Ele se revela àquele que o deseja. Não desista. Insista diante do seu trono. Talvez nunca o veja fisicamente ou ouça sua voz audivelmente, mas tenho a certeza de que ele falará ao seu coração e que você será transformado. O poder da transformação. Salmo 51, de 7 a 11 diz: Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. O escritor fala primeiro do lugar secreto de intimidades, antes de suplicar por transformação. Davi entendia o equilíbrio, porque ele já estava levando a carga do seu pecado quando pediu ao Senhor para mudar a sua vida e deixá-lo sentir novamente alegria e júbilo. Deus não o confrontou para condená-lo, mas sim para liberá-lo. Ele faz o mesmo por você. Ele o exorta e lança luz sobre os seus pecados, para liberar deles. Mas Davi não se condenou. Ele pediu ao Senhor para esquecer de seus pecados, mas ao mesmo tempo sem tirar-lhe a bênção do seu Espírito Santo, porque sem ele estaria perdido. Os versículos 12 e 13 dizem: Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Esses versículos falam de ser usado para trazer o povo de volta para Deus. O homem que se recusa a entrar na presença de Deus para ser moldado, corrigido e transformado, nunca pode ser usado para transformar outros. Aquele que busca alcançar o equilíbrio que estava no coração de Davi é quem pode falar a outros para que estes possam corrigir a própria vida, pois ele mesmo já foi corrigido e alinhado segundo a vontade de Deus. Se você deseja isso de verdade, apenas repita essa oração em voz alta. Senhor, muda o meu coração. Dá-me um espírito humilde como o teu. Dá-me um novo coração e um espírito reto. Vem e me renova, para que eu possa levar outros a ti. A transformação da sua família começa com a sua própria vida. Alguém certa vez disse que ninguém poderia falar às pessoas sobre Deus sem primeiro ter falado com Deus sobre as pessoas. Devemos entrar na sala do trono da graça para que Deus nos transforme e renove. Podemos ir direto à presença dele e pedir: Senhor, tu conheces os meus pensamentos. Sabes que sou imaturo, que reclamo, tento me justificar e dou desculpas para tudo. Muda-me, por favor, e transforma-me. Como é que cristãos de tanto tempo, que sabem como devem agir, agem tantas vezes de modo imaturo e caprichoso? Há aqueles que buscam posição e liderança e que choram como bebês como deveriam ganhar reconhecimento. Esse tipo de comportamento deve mudar. Somente Deus e a sua presença santa podem fazer isso. Se você vai até Ele para ser alcançado por sua glória, Ele certamente lidará com você sobre isso com tanto amor e cuidado que parecerá gentil mesmo quando tiver uma palavra dura a dizer a você.
Deixe-me dizer que tudo o que você está sentindo é sede de Deus. Sua alma está sedenta pelo Deus vivo, não por liturgia religiosa ou algum tipo de adoração ou estudo teológico. O que você realmente está sentindo é uma sede intensa pelo próprio Deus. Aproxime-se dele e beba tudo o que desejar. As melhores noites de glória que tivemos foi experimentar a presença do Deus vivo. Não dependa de um grande evento com um grupo famoso de adoração ou líder. Não espere ser convidado para uma vigília de oração. Busque experimentar os seus momentos a sós com Deus. Sempre se lembre de que a chave para uma vida pública é a sua vida particular. Se você deseja ter sucesso na vida pública, em primeiro lugar busque ser bem-sucedido diante de Deus em sua vida particular. Se deseja ser conhecido em algum lugar, deixe isso com Deus em seu trono de graça. Como disse antes, quando se fecha a porta do quarto, há intimidade entre duas pessoas casadas. Isso não é pecado, mas a razão de você fechar a porta é porque algo íntimo está para acontecer. Você já sabe que será um tempo de olhar profundamente nos olhos da outra pessoa, de expressões amorosas e ternas de amor, com palavras doces. Os conselheiros matrimoniais nos confirmam que a felicidade dos casais que experimentam esse tipo de intimidade compartilhada reflete essa satisfação em público. A mesma coisa acontece com Deus e uma vida de oração no lugar secreto. Sempre que Ele pede que você feche a porta, é porque estão para surgir momentos gloriosos. Você contemplará a beleza da sua santidade. Você ouvirá o chamado que Ele tem para a sua vida, além de receber uma visão precisa do que Deus deseja que você cumpra para Ele. Seu coração será quebrantado. Todo o seu ser será cheio de alegria. A unção dele repousará sobre você. Você ouvirá uma voz doce, porém firme. E o mais importante, deixará o lugar secreto mais apaixonado por Deus e comprometido com Ele do que jamais havia experimentado. Então, por que esperar mais? Pare de ler por um momento e busque estar só com Ele. Posso garantir que você jamais será o mesmo.